Você pode ver, há poucas semanas, se votou uma urgência de um projeto em Brasília, eu entrei em campo contra a urgência. E quase ela foi aprovada, querendo aqui criar uma lei sobre fake news. O que é fake neus? Bom, isso é uma questão complicadíssima mesmo, porque eu tenho medo de dar a um burocrata o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira. Mas eu entendo também que existem notícias... Assim, eu já vi, e eu não estou falando que foi o senhor, por exemplo, que pôs para frente, mas eu já vi notícias que elas são só essencialmente falsas, e tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula, eu já vi que existe alguém se beneficiando desse tipo de coisa, de fake news mesmo. Eu não sei como faz para resolver. Tenho certeza que fake news não é um fenômeno de 2022, ele é um fenômeno antigo, na verdade, mas que era difundido com um pouco mais de dificuldade, hoje com o WhatsApp e tal, o Twitter, é tudo muito mais fácil. Olha só, o que faz um jornal, uma televisão crescer? É informação precisa e verdadeira. Se começar a mentir, ela entra em decadência rapidamente. As minhas mídias sociais, que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro, são as que mais interagem no mundo. É o senhor que responde lá com a mãozinha, não? De vez em quando sou eu, de vez em quando a gente conversa rapidamente, vai. Tá, não, então não dá, tá certo, não vai. Então essas mídias sociais, hoje em dia, elas recalcaram bastante as mídias tradicionais. Sim. Você pode ver. Eu falei que me elegi vereador em 88. Naquele tempo não existia telefone celular. Não existia mídias sociais. Então, uma matéria numa página qualquer de um jornal, o Globo, por exemplo, te derrubava na tua campanha. A imprensa derrubava presidente da República. Você não tinha como reagir àquele fake news da imprensa. Alguém acha que Folha, Estadão, Globo, Isto É, antagonista, não tem matérias ali completamente dissociadas da verdade. Mas você acha que eles têm realmente o poder de influenciar? Você acha que eles conseguem, de fato, mudar o rumo de uma eleição? Não, perderam bastante esse poder. Tá. Tanto é que durante a minha campanha, você via eu sendo acusado de misógino, de racista, de fascista, tá? De não gostar de nordestino, tá? De ser ditador. Eu fui massacrado pela mídia. Se bem que eu comecei a aparecer na mídia, na verdade, em 2010. De 91 até 2010, 20 anos pela frente, né? E eu tinha minha vida de parlamentar, o pessoal dizia que eu era encrenqueiro. Não, eu comprava a briga lá. Então, vários momentos lá de comissões que o cara ia falar lá, abobrinha, daí eu reagi. É porque eu enxergo a política, de uma maneira geral, como Pô, com todo respeito, mas eu sinto parece um teatro, assim, meio sem graça, assim. Tem, sim. Triste. Tem, e sim. Pra mim, eu falei pro senhor aqui fora do ar, e vou repetir, eu acho que, assim, eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho certeza que o seu pior defeito é ser político, cara. Porque... Não, entendo na política mesmo por acaso. As coisas que acontecem ali, elas são muito sujas. Tem coisas boas e coisas ruins. Coisas boas. Conseguimos com o parlamento agora votar a redução do ICMS e dos combustíveis. O pessoal está vibrando aí, gasolina quase R$5. Os governadores não estão, não. É lógico que não. Mas foi de cima para baixo. Grande apoio nosso no parlamento, além do parlamento como um todo, né? Foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira. A redução foi de quê? 25 para 18? Cada estado, por exemplo, tinha um percentual do ICMS na gasolina. Tá. O Rio de Janeiro era o maior. Era 35%. Tá. Cada litro de gasolina no Rio de Janeiro, você pagava R$ 2,30 de ICMS. Levaria em média 30%. Passou para 17%. Aí muda muito, né? E mais ainda. Eu, por exemplo, já tinha zerado o imposto federal do diesel desde o ano passado. Sim. Tá? E o que nós fizemos agora aqui? Nós zeramos o imposto do diesel. Eu zerei o imposto da gasolina, imposto federal da gasolina, tá? E os estados baixaram para 17%, de modo que foi uma queda brusca. Sim. E um decreto nosso, decreto do ministro Saxida, né, que é das Minas e Energia, ele falou que os postos têm que botar o preço do combustível praticado no dia 22 de junho. Isso não foi uma ideia tua? Não, eu fiz, tá, tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? E ele aperfeiçoou a minha ideia, como ele é do setor, do ramo.
É um cara inteligentíssimo, ele botou, aperfeiçoou. Eu forcei o decreto, e ele aperfeiçoou o decreto. Mas, presidente, isso não... Ó, para pessoas que estão prestando atenção na política do Brasil, pô, a gente sabe que esse é um ano de eleição, isso me parece um pouco jogar pra galera, não é não? Olha, se você falar, por exemplo, sobre o Auxílio Brasil, para quem está passando fome, isso não é jogar para a galera. Não, mas estou falando especificamente do posto. Eu não vejo isso. Olha só, a tendência dos combustíveis, dado também a guerra na Ucrânia e Rússia, é aumentar. Sim. A Petrobras tinha sua política, chamada PPI, é a paridade de preço internacional. E eu não tinha informações da Petrobras, na verdade, o que era o PPI. Que a Petrobras estava se comportando mais como uma empresa insensível à sua parte social definida na Constituição e na lei das estatais. A Petrobras, qual que é o percentual que é do governo? Acho que é 50 e pouco, olha né? só, você pode ver. É o primeiro trimestre, lucro 44 bilhões. Tá. As petroleiras do mundo todo baixaram sua margem de lucro. A Petrobras não baixou. O último, agora desse segundo trimestre, 55 bilhões. Mesmo pegando uma rebarbinha da redução de alguma coisa aí, tá? É um lucro exorbitante. Nós queremos que a estatais dê lucro, como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit, tá? Mas não esse valor todo. E a Petrobras, eu mudo o ministro agora numa canetada aqui. Em 30 minutos publica o Diário Oficial de União Extra. Agora, na Petrobras não. É todo um rito, leva em média 45 dias para você trocar. Para trocar o presidente. Você sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Não. Chuta aí um valor bem alto. 40 pau. 210 mil. Caralho. Tá? Quanto ganha um diretor da Petrobras? 100 mil. Final do ano, de acordo com os seus ganhos, né? Ganha mais 8 salários de bonificação. Não sou contra o cara ganhar bem, não. Sim. Não sou contra o cara. Desde que está dando dinheiro baita mesmo, é uma estatal também que tem papéis privados. Sim. Então não é estatal minha. Quando tem problema, o pessoal atira em cima de mim. Quando não tem problema, não atira em cima de mim. Então conseguimos agora, com um presidente novo, dentro da legislação, dentro do estatuto, começar a trabalhar melhor. Você pode ver, anunciamos 2 vezes redução da gasolina, uma vez no diesel. 35 centavos na gasolina, 20 centavos no diesel. Começa a dar um refresco. Mas essa redução tem a ver com a redução do ICMS, não é? Não. A nossa redução é no preço, é na refinaria. Tá. O ICMS é outra história. Passou-se para o teto 17%. Não apenas para combustíveis. Também gás. O gás eu já tinha zerado lá atrás, mas vale para o gás também. Então, mas o ICMS dos estados, eu acho que não tem estado que estava cobrando acima de 17%. Eu zerei no início do ano passado. Essa é a lei de 19422, provavelmente. Deve ser. Então, que passa a considerar bens e serviços relacionados a combustíveis, dentre outros essenciais, que na prática baixa... Você pode ver, a turma aí que joga aí, os gamers aí, que tem telefone celular, também, a média do ICMS era um pouco acima de 25%, passou para 17%. Então, o telefone celular já chegaram às contas. Uma outra redução bacana foi no preço, o ICMS da energia elétrica. Se você tem uma padaria, um salão de beleza, até eu acho aqui. que entra nessa mesma Se você coisa mandar aqui, pegar você pegar a tua conta aqui agora, teve alguma coisa. Agora, eleitoral não é... O parlamento aprovou. E no fim das contas é bom. A pergunta é por que não veio agora, antes. você pode ver, já está acertado com a equipe econômica. Nós vamos manter o desconto ano que vem. Tá. Nós zerado aqui. O que acontece? Olha só. Você até perguntou antes aqui, como é que está reduzindo impostos, arrecadando mais? Sim. Tem uma tal da curva de Laffer. Eu não manjo muito de economia, não. Mas eu sei do que se trata. Eu fui procurar, e fui cheirar. Então, você vai aumentando imposto, você vai arrecadando. Chega um dado ponto, você aumenta o imposto, não aumenta a arrecadação, o pessoal vai para quê? Sonegação. Vai para sonegação. Quando nós diminuímos muitos impostos do Brasil, foram milhares de itens, posso falar alguns para você, entre eles os gamers, tá? Começou a vender mais. Nós tivemos um excesso de arrecadação enorme o ano passado. Agora, detalhe, uma coisa importante aqui. Esse 67 bilhões aí Agora, olha só, presta atenção. Esse excesso de arrecadação, eu não posso usar para ajudar o Tarcísio a fazer estradas, o Marcos Pontes investir mais em grafeno e nióbio, eu não posso ajudar o Rogério Marinho a fazer mais obras pelo Brasil. Não posso fazer nada. Você pode ver, quando você vê agora esse conflito, né? Ucrânia-Rússia. Alguns países da Europa tiveram a sua cota de gás diminuída. Os caras precisam de energia.
Vão buscar o quê? Diesel. E se tem mais gente buscando diesel, o preço vai lá para cima. Sim. Então, esses fatores todos, preço, o valor do dólar, preço do valor do petróleo lá fora, procura de diesel, faz com que o preço seja estável. Agora, uma refinaria você não faz em 2, 3 anos. É de 4 para cima. Sim. Nós não investimos com mais profundidade nisso por causa da pandemia, que o Brasil passou um momento difícil na economia. 2020, por exemplo, nós gastamos 700 bilhões de reais com a pandemia. Quase metade disso com o auxílio emergencial. 2020? 2020. Você pode ver. O que aconteceu? 2020, março, começou a política do fica em casa. Lockdown. Fecha tudo. Quem tem salário fixo, né? Tem estabilidade no emprego, sobrevive. Quem tem uma poupança... O senhor está falando do comecinho da pandemia. Sim, março de 2020. Tá. E daí o que aconteceu? Quando começou obrigando o povo a ficar em casa, e eu fui para Taguatinga, Ceilândia, né? Bairros pobres lá da periferia, de moto, e entrava na casa das pessoas, posso ver tua geladeira? Não tinha nada. São pessoas que viviam na informalidade. É o churrasquinho de gato, no Rio aqui a água é o biscoito na praia, aqui em São Paulo aqui é vender biscoito, aqui o picolé na arquibancada, é o cara que conserta a máquina de lavar roupa, é o mecânico, é o informal. Esse pessoal foi obrigado a ficar dentro de casa, a massa. Nós levantamos naquele momento 38 milhões de pessoas. Vamos viver do quê? Eu chamei o ministro da Defesa. Temos condições de garantir da lei da ordem que esse pessoal vai para a rua, com fome. 38 milhões de pessoas que não tem mais seu ganha-pão. Vão para a rua. Irresponsabilidade de fazer o que estão fazendo sem dar alguma coisa para eles. Olha, não temos condições de garantir da lei da ordem pelo efetivo das Forças Armadas. E outra, obrigar o cara à força a ficar em casa, com fome, bem, criamos o auxílio emergencial. Sobre esse lance de ficar em casa, foi bem no começo da pandemia, Sim. mas foi um cabo de guerra, isso daí, entre Eu, no mundo todo, o contrário. Deixar bem claro aqui, para não ter dúvida. Eu, no mundo todo, o contrário é isso. Sobre ficar em casa. Sim. Tá. Mas será, presidente, que assim, hoje a gente olhando tudo que passou e tudo mais, assim, talvez a gente tenha uma análise um pouco diferente. Porque a gente hoje, pelo menos, faz uma ideia do como as coisas aconteceram, sobre as vacinas e tudo mais. Mas será que esse fica em casa, num primeiro momento, um fica em casa mais radical, não garantiria que as pessoas poderiam voltar para suas vidas normais mais rapidamente? Nova York. O maior número de contaminados foram que ficaram em casa. Tá? O que eu falava? Nós temos que lutar contra a doença, em especial os mais idosos, com comorbidade, e o povão tem que trabalhar. Senão vai morrer de fome. Ficar embaixo da cama não vai resolver nada. E qual era a intenção do lockdown? No máximo em 2 meses, criar hospitais de campanhas, aparelhar ou reaparelhar hospitais com respiradores. Foi um problema. E está tudo resolvido. O lockdown durou mais de 1 ano e meio. Virou uma política. Não durou. 1 ano e meio, sim. Você vê, eu te mando, posto decretos para você de 2021. Não, eu não, vários governadores com lockdown. Eu não duvido que havia uma política nesse sentido, mas como o senhor disse, o povão precisava trabalhar. Sim. E assim, eu lembro que nessa época eu morava em Curitiba e eu tinha que vir para São Paulo toda semana para fazer o Flow. E eu lembro de passar aqui em São Paulo nos 2 primeiros meses, por aí, e parecia de fato uma cidade fantasma. Mas depois as coisas foram... As pessoas começaram a ter que ir trabalhar. Não Quanto tinha tempo jeito. depois? 1 ano depois? Não, acho que não demorou esse tempo todo não, presidente. Eu 2020, não estou dizendo que não foi uma questão 2020, grande parte dos estados, os governadores, por decreto, fechavam tudo. Exato. E às vezes o governador não fechava, o prefeito fechava. O que o Supremo decidiu? Era concorrente, eu, governadores e prefeito. Só se eu, por exemplo, decretasse área amarela em São Paulo, o governador podia botar área vermelha. O prefeito no seu município podia botar uma área roxa. Foi o STF deu esse poder para ele. Deu esse poder para ele. Não sei por que fizeram isso. Me tirar de mim o poder de conduzir essas medidas da pandemia. E o que eu falava lá atrás? O vírus veio para ficar, infelizmente. Não é que eu quero, veio para ficar. Tanto é que não foi embora até hoje, nem vai embora mais. Fica rodando pelo mundo. E não é essa a solução. Daí, por exemplo, o meu ministro da Saúde, tal do Mandetta,
Ele fez um protocolo, quem estava com Covid, ir para casa, quando sentir falta de ar, ir para o hospital. Daí eu falei, vai para o hospital fazer o quê? Ser entubado? Esse é o remédio? Por que você não garante a liberdade do médico clinicar seu paciente? Porque o médico sabe disso. Ele aprende. Se chega alguém, está passando mal, pode morrer, ele pode receitar alguma coisa em comum acordo com o paciente ou com a família. Então o tratamento precoce deixou de existir. Eu ainda falei para o Mandetta, vai para o hospital para ser entubado, o remédio é tubo, por que não deixar o médico clinicar? Você pode ver, na Guerra do Pacífico, por exemplo, o soldado chegava ferido, não tinha quem doasse mais sangue, e os médicos começaram a botar água de coco na veia dos caras, e salvou. Os remédios, muitas vezes, são descobertos por acaso. Você pega a África subsaariana, daí o pessoal fala, não tem informações precisas sobre a África. Tá? Por que morreu pouca gente lá? Proporcionalmente falando. Eles tomavam remédio, não vou falar aqui para evitar aí, né, eu querer derrubar a tua live aqui, o remédio que servia para combater a cegueira dos rios. Você pode ver, o que aconteceu com a China agora, há poucas semanas? Uma crise de Covid na China. Eu te pergunto, a Coronavac de onde é? Não é da China? Eles não tomaram a vacina? Ou se tomaram, por que não teve eficácia? Você não pode discutir esse assunto. Você fica proibido de discutir esse assunto. Eu discuti com embaixadores do mundo todo, no Brasil, né, conversando, ligando para médicos. Região amazônica. Qual o percentual de morte entre civis e militares? Muito maior entre os civis. Os militares estavam usando usando para combater o negócio da malária. E acabou, é hidroxicloroquina. Da malária. Tá. Eu tomei quando passei mal. No dia seguinte estava bom, coincidência ou não. Eu vou em eventos por aí. Às vezes tem 2, 3 mil pessoas me assistindo. Quem é que contraiu o Covid? 70% levanta o braço. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço. Funcionou. E é uma coisa imediata. Mas, presidente, isso é meio que lutar contra a comunidade científica. Não. Todo mundo no começo da pandemia. Contra a indústria farmacêutica, é uma diferença grande. É que no começo da pandemia. E a comunidade científica, em grande parte, representa a indústria farmacêutica. Isso chama de liberdade. Mas é que eu conversei com vários cientistas aqui, inclusive a Esther Sabino, que foi uma brasileira, que foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira a sequenciar o coronavírus e tal. E ela estava falando sobre esses remédios aí, que no início, que as pessoas não sabiam como lidar com o corona, foram feitos diversos testes com remédios, e a hidroxicloroquina, a azitromicina, esses remédios aí, eles chegam com uma proposta de, esse remédio serve para outra coisa, mas parece que ele diminui a carga viral, qualquer coisa nesse sentido aí que eu também não vou saber com certeza, aí pesquisem, tá? Nem mesma coisa das máscaras, tira a máscara, bota a máscara, não sei direito como é que funciona. Mas depois, assim, começaram a surgir os estudos dizendo que o lance esses remédios, eles não tem uma relação direta entre ficar bom ou não. Pode ser que não tenha nenhuma mesmo, né? Pode ser um placebo? Pode ser. Mas chama-se liberdade médica, autonomia médica, que foi também castrado essa questão. Você quer ver? Quando se fala em vacina, me acusam de não ter comprado vacina. Em 2020, quando começou a primeira vacina? Em dezembro, no Reino Unido. A Pfizer, eu vi o presidente da Pfizer dizendo que estava em negociação com o governo brasileiro desde maio, eu acho, 2020. Sim. Né? 2020. E aí, como é que foi? Por que não... O que acontece? Vai. Eu acredito que 90% do pessoal que está me ouvindo aqui não lê a bula de remédio. Eu não leio. Tá? O senhor não lê. Agora, eu li a bula, que era o contrato da Pfizer. Tá. Em 2020, estava escrito lá, um dos itens, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Falei, peraí. Mas isso não é padrão? Não. Tipo, os Estados Unidos assinam uma parada Ninguém é contra a vacina. Eu tomei um montão de vacina na minha vida. Essa agora é uma vacina experimental. Uhum. Quem está fabricando não se responde, que efeitos colaterais são esses? Daí eu lancei aquela do jacaré. Pelo amor de Deus, cara. Uma figura de linguagem. O mundo caiu na minha cabeça.
Eu já falei algumas vezes aqui, não é porque o senhor tá na minha frente não, mas eu já falei aqui que tem tanta coisa pra criticar isso, daí não me parece ser uma melhor delas, né? Eu poderia falar outro bichinho qualquer, né? Quem sabe fosse mais simpático, tá certo? Mas figura de linguagem, o mundo caiu na minha cabeça. Pô, castraram a liberdade do médico. Inclusive teve um projeto de lei do senador, agora vale a pena tu ouvir, do senhor Omar Aziz, que eu dei uma força no projeto de lei dele. Ele condenava até 3 anos de cadeia o médico que receitasse qualquer coisa fora da bula. Até a vovó, né, o chazinho da vovó, ia ser condenado. E tem muito remédio que você usa para uma coisa hoje, mas é recomendado para outra. Sim. Sim. Então ele queria 3 anos de cadeia. Agora, o Omar Aziz tem uma história bacana. Eu podia ter acabado com a CPI logo no começo. Chegou lá uma medida provisória nossa, tratando desses assuntos, e daí ele entrou com uma emenda, juntamente com o deputado federal Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, a mesma emenda, dizendo o seguinte, né, que prefeitos e governadores podiam comprar qualquer vacina no mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. E quem ia pagar a conta era o governo federal. Se eu faço vista grossa ou deixo aprovar, estava sendo feita a festa de muitos governadores e prefeitos. Então tem muita gente honesta, não ia fazer isso aí. Tá? Deixa bem claro isso aí. Imagine a festa que ia ser. Já fizeram, o consórcio do Nordeste, são 9 governadores, já fizeram a festa. Quando a gente mandava dinheiro para lá, tu lembra dos 50 milhões para comprar respiradores? Via Carlos Gabas, que quase foi ministro da Defesa do governo Dilma. Tá? Ele pegou 50 milhões e comprou, entre aspas, gastou com uma casa de maconha, gastou 50 milhões e não recebeu um só respirador? Carlos Gabas. Carlos Gabas, você pode ver. Isso foi... Eu vi que eles tinham negócios ligados à maconha, mas que ele uma tinha... casa de maconha. Mas que eles fizeram isso daí, vou anotar aqui para dar uma pesquisada depois. Tá. Então o que acontece? Gastaram 50 milhões, pagaram, não receberam um só respirador. Quantos nordestinos que não morreram por falta de ar, por essa irresponsabilidade? E na CPI, quando um senador lá, isento, entrou com um pedido para convocar o Carlos Gabas, o que o Renan Calheiros fez? Não estamos aqui para apurar desvio de recurso. Essa é a briga que a gente enfrentava. A turma do Renan, de Omar Aziz, de Randolfo Rodrigues, queria, naquele momento, comprar vacina a qualquer preço, em qualquer lugar do mundo, a Anvisa fora, queria até dar um prazo de 48 horas para a Anvisa decidir, tá? E sem licitação. E daí o que acontece? Como eu estou brigando contra isso, quando o Congresso, em março do ano seguinte, aprovou um projeto de lei, que virou lei, dizendo que a responsabilidade não era minha, vamos comprar então, era. E compramos, não só da Pfizer, como outras também, Coronavac. Responsabilidade de efeitos adversos. Sim, sim. Tá. E você pode ver, eu não forcei ninguém a tomar vacina. Isso chama-se liberdade. Na verdade, pelo contrário, presidente. Com todo respeito, que você sabe que toda vez que você fala, todas as ações que você toma, elas repercutem no Brasil em forma de influência. O lance do senhor não tomava... Não sei se o senhor não tomou a vacina, mas assim... O lance não, do eu não senhor... tomei a vacina. Me recomendaram até tomar uma água destilada. Tá. Eu não vou, eu posso enganar você, não vou enganar mim. Então, o lance do senhor não tomar vacina acaba influenciando a galera a não tomar vacina. Sim, influencia alguns. Eles vão ver, não é que a minha palavra está valendo. Eles foram ler a bula. Porque... meio que a palavra do senhor está valendo, presidente. Você desculpa. Não. Com todo respeito, Tá. mas é que o senhor, de fato, assim, o senhor influencia. Minha sogra, que estava lá embaixo para tirar foto contigo, cara, ela basicamente vai fazer o que o senhor Peraí, vamos lá. O Aguinaldo Timóteo estava vacinado? Morreu do quê? Tarcísio Meira estava vacinado? Morreu do quê? Tem um estudo israelense que a Pfizer tem uma validade de 4 semanas. Agora, você falar isso aí, o pessoal me recomenda, não toque nesse assunto. Poxa, eu tenho que falar a verdade pro pessoal, pô. Não quer votar mais em mim? Lamento, né? Posso fazer o quê? Eu tenho que falar a verdade. Você pode ver, estão vacinando criança agora a partir de 3 anos de idade. Essa vacina é para uma cepa que não existe mais. Estou mentindo? Não existe mais. Bom, é uma outra cepa. Que eu preciso saber. É uma outra cepa. Agora, o que interessa? Eu comprei vacina para todo mundo. 500 milhões de doses. E fomos o país que, mesmo proporcionalmente, mais vacinou.
E tem gente que quer tomar a terceira, a quarta dose, sem problema nenhum. Enquanto quiser tomar, vamos dar a vacina. Agora, respeitem quem não quer tomar vacina. Se você está vacinado, você não vai ser contaminado. E a esquerda que fez essa campanha contra mim, para eu tomar vacina. Para a esquerda, alguns querem que eu parta, né? Deixa eu ficar sem vacina. Inclusive, uma coisa óbvia, eu acho que o médico vai dizer que eu tenho razão. Quem se contaminou está melhor imunizado que quem tomou a vacina. Por que é a vacina? É um vírus inativo. Para enganar seu organismo a produzir anticorpos. Se eu peguei o vírus ativo, o meu organismo não foi enganado. Ele realmente trabalhou para combater aquele vírus e criar uma memória para eu não ser, para quando for contaminado novamente, atacar. Era nisso que o senhor estava apostando, na imunidade de rebanho? A mesma coisa que o Boris Johnson apostou? O Boris Johnson tem uma coisa comigo, eu vou falar aqui, tá? Até uma novidade, né? Eu estava com o Boris Johnson, e ele queria que eu abrisse aqui, facilitasse a importação de uísque. Pô, em plena final de pandemia, com todo respeito, não é a minha prioridade facilitar a importação de uísque. E tínhamos conversado esse papo aqui sobre vacina antes. E ele tinha sido vacinado. Eu falei, eu abro a importação de vacina hoje, facilito, de uísque. Obrigado aí. A gente fez o exame de sangue agora e vê quem está mais imunizado. Tu tiver mais imunizado do que eu por causa da vacina, do que eu que não tomei e tomei o vírus, abro hoje. Ele não topou. Então, certas verdades... Rolou essa conversa? Rolou. Comigo eu descontrai. Com o Putin, teve descontração. Tá? Tem descontração também. 3 horas de conversa, tem que ter uma descontração. Eu não duvido, não, que o senhor está, de fato, mais imunizado que eu, que não... Agora, por que vacinar, por exemplo, quem contraiu o vírus, meu Deus do céu? Uma coisa óbvia. E o que acontece, né? Uma parte considerável da população, elas não demonstram qualquer sinal de contaminação. Sim. Tem um nome específico para isso daí, tá certo? Tá. Não demonstra. Então, o jovem, por exemplo, eu te falei das academias militares, eu falei, vão continuar abertas. Ninguém sequer foi hospitalizado. E liberdade para o médico. Eu não estou impondo o médico dar ou não dar esse ou aquele medicamento, tá? Que não tinha e não tem até hoje comprovação científica assim. Tá? Ele decide. Porra. Ele decide, pô. É liberdade, é o jovem que está nos ouvindo aqui, que o que ele mais preza é o quê? É liberdade, para ir e vir. Mas, presidente, eu acho que é a primeira vez que eu ouço o senhor dizer que, de fato, não tem uma comprovação científica. Mas não tem, eu nunca falei que tinha. Mas também nunca falou que não tinha. Não falei que não tinha. Mas é uma doença rara. É igual tá aí agora aqui a questão aí do macaco. Aí, varíola do macaco. Vai do macaco, né? Já estão se falando em vacina, vai tomar, não vai. Quem pega, quem não pega, não vou falar aqui. Segundo o OMS falou que vai dar um curto-circuito geral, tá certo? Você tem que ter a liberdade, meu Deus do céu. Você pode ver, a imprensa bateu muito naquele negócio da malária, tá, que tinha efeito colateral. Mas, em 2016, se recomendou esse remédio para malária para quem estava com a mulher que estava com Zika vírus. Lá, em 2016, não tinha efeito colateral. 2020 passou a ter efeito colateral. Então, entrou, sim, o interesse da indústria farmacêutica, que é poderosíssima. Tá? Entrou muito interesse em jogo. Isso é quando você pega os grandes médicos, né? Não são todos, deixar bem claro aqui, mas muitos estão vinculados à empresa da indústria farmacêutica. A gente começou a vacinar aqui no Brasil, se eu não me engano, uns 20 dias depois. Janeiro de 21. Janeiro. A primeira vacina do mundo foi em dezembro de 2020. Tempo recorde. Trabalho feito pelo Pazuello lá atrás. Mas a gente perdeu a chance de ser o primeiro lugar do mundo a vacinar? Não, olha só. O que aconteceu? Os países que produziam vacina, a prioridade é para o seu povo. Faz sentido. E não tinha vacina assim. Nós estamos batendo, chegando próximo a 8 bilhões de habitantes no mundo. Sim. Não tem como você produzir vacina. Agora, nós, por contratos assinados lá atrás, tá, nós conseguimos até melhor negociar com a Pfizer o contrato de 21 do que o previsto de 20. Tá. Então entrou várias vacinas. Eu vi lá o presidente da Pfizer, ele falou na CPI da Covid, que eu queria saber qual que é o fim disso daí, que eu não sei, não ouço mais falar sobre isso. Mas ele fala lá
que, na época, o ministro da Saúde, que eu acho que era o Pazuello, falou que precisava de um aval da Anvisa e tinha um problema de insegurança jurídica, que provavelmente era esse lance de assumir a responsabilidade sobre qualquer efeito adverso. Não tenho certeza, só estou assumindo aqui. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o que diz se tal medicamento pode ou não ser usado aqui no Brasil. Tem que passar por lá. Não existe um medicamento no Brasil que não passe pela Anvisa. Queriam, na época, né, que fosse, acho que 48 horas, tempo recorde. Depois passaram para 5 dias. Mas que época que o senhor está falando? É isso aí, 20 e 21. Tá? Queriam praticamente alijar a Anvisa. O presidente da Anvisa brigou contra isso. Porque quando você pega, por exemplo, a documentação de uma vacina, são 10 mil páginas, que você não vai ler assim, né? Você vai ter que ler e interpretar. Não é ler, você tem que ler e interpretar. E a responsabilidade passa a ser do pessoal da Anvisa. Então, o almirante Barra exigiu que aquele tempo era muito exíguo. Não dava para fazer daquela maneira. E a imprensa pancada nele, pancada em mim. Eu não interferi em nada. Eu fui pela legalidade. Olha, esse medicamento não tem a comprovação científica ainda e eu não posso assinar, comprar, porque o mundo vai cair na minha cabeça. Se o cara virar jacaré, lembra, né? O mundo vai cair na minha cabeça. E eu não quero ter essa responsabilidade. Tanto é que eu mostrei, eu falava nas minhas lives, que a Pfizer não se responsabiliza por efeitos colaterais. A decisão é tua, cara, não é minha. Tô mostrando pra você. Era muito mais fácil eu estar do outro lado. Era muito mais fácil. Eu acho que o senhor sairia como herói, inclusive. Sim. Eu acho que a aposta... Porque, assim, você está falando várias vezes aqui que foi pelo que o senhor acreditava ser certo. Sim. Mas ficar do outro lado da aposta era politicamente muito melhor. Não, mas eu não fiquei do outro lado do politicamente correto. Eu fiquei em cima do muro. Olha, é isso. Você tem que decidir se vai tomar vacina ou não. Como eu falei agora, a questão de criança. Você tem que decidir. Você tem que ler a bula, meu Deus. É o teu filho que está em jogo, a vida dele. Essa vacina é boa, não é? Quais são os efeitos colaterais? O CDC, que é a Anvisa americana, diz que os efeitos colaterais começarão a ser mostrados para o mundo no final de 22, 23. Quais são os efeitos colaterais? Inclusive, a Pfizer pediu um sigilo, acho que por 70 anos, 50 anos. Depois a justiça americana derrubou isso aí. Por que sigilo 50 anos? Por que você não pode ver o que está acontecendo ali? O que é isso aí? Tá? Agora é abrir a cabeça das pessoas. O ser humano... Não desconfia. Você não falou, não sei se falou lá fora aqui, sobre a classe política? Pô, por que você vai acreditar que o político agora está preocupado 100% com a tua vida? Não, tenho certeza que não está, para ser sincero. Você que falou que tem certeza. Tem político que está bem intencionado, todos não estão bem intencionados. É verdade. Agora, ficou na mão do Renan Calheiros, do Omar Aziz, que por um voto não deixou de ser indiciado por pedofilia, que teve a família toda presa por desviar 270 milhões de reais da saúde lá do estado do Amazonas. O Renan Calheiros cheio de processo no lombo. Tá? O seu Randolfo Rodrigues, que saltita para lá, saltita para cá, cada hora está num lugar. Tá? Essas pessoas que vão decidir a vida. Inclusive, o Randolfo Rodrigues tinha, comecinho de 2020, ele fez uma live dizendo que ia dar uma medalha para médicos que estavam receitando o tratamento precoce. Ele mudou de ideia. Para ficar contra mim, com toda certeza. O presidente, assim, já que o senhor falou do cartão corporativo, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho me feito aqui. Para o senhor vir aqui, é mais do que justo que haja todo um aparato, um ensaio. As pessoas vieram aqui, estão vindo aqui acho que desde sexta-feira. Isso entra no cartão corporativo? Entra, por exemplo, o pessoal fica em hotel. E chega uma semana antes. Então o pessoal ganha diária, tem alimentação, tem hotel. Sempre que a gente pode, eu boto o maior efetivo possível dentro dos quartéis. Que eu durmo na sala do comandante ali, ou no hotel de trânsito, que em média R$70 por cabeça. Tá? E por vezes, para abastecimento de aeronave, por vezes. A montagem de um palanque, o gradil, um montão de coisa. Isso tudo é cartão corporativo? Cartão corporativo. Tá? São 3 cartões corporativos. 2 é para esse tipo de despesa. Tá? Um é particular meu. Eu posso sacar 25 mil por mês e tomar em Tubaína. Mas nunca saquei um centavo. Nunca comprei ali um sanduíche com esse dinheiro aqui. Para dar exemplo. Você quer ver uma coisa que eu dou exemplo?
eu ganho 33 mil de presidente e 12 mil de capitão. 45 mil brutos por mês. Eu podia estar ganhando 75 mil. Eu podia ter pedido a aposentadoria da Câmara, que eu fiquei 30 anos dentro do parlamento, somando com 2 de vereador. Não pedi para exatamente não me criticarem. Então, abro mão de 30 mil por mês aposentadoria da Câmara, abro mão do cartão corporativo 25 mil para tomar tubaína, né? Ou comprar leite condensado, para dar exemplo. Durmo em quartéis e me sinto muito bem. Estou muito melhor do que enquanto estava no Exército Brasileiro. Muito melhor. E o que é bom? Converso com os oficiais, com praça nos quartéis, tem familiar, te bate um papo. Quando relaxa, falam onde o calo está apertando, te busca alternativas, não só para o militar, mas para o civil também. E você pode ver a questão dos fiéis. Temos 1 milhão de jovens no Brasil que tinha uma dívida impagável. 60, 70, 80, 90, 100 mil reais. Que fizeram a faculdade lá atrás ou não concluíram, adquiriram a dívida e deviam para o Banco do Brasil, Caixa Econômica. O que nós fizemos? Mandamos o projeto para o Congresso. Anistiamos em 99% a dívida dessas pessoas. Só pagam 1%. Tá? Em até 150 vezes. Resolvemos o problema dos inadimplentes. Voltaram a ser cidadãos. De onde vem isso aí? O pessoal conversa com a gente. Dentro do quartel, entendi. Fora de quartel. Mas, presidente, você falou aí agora sobre o cartão corporativo pessoal, que você poderia tomar um monte de tubaína. Tem uma fala do senhor, acho que antes de se tornar presidente da República, que ela me chama atenção, porque eu uso ela de exemplo às vezes, que acho que os caras estavam falando contigo sobre uma grana que era para o senhor pagar moradia. Ah, sim. Falei uma merda aqui tempo lá. Então, pois é. Aí aquilo eu aloprei e falei uma merda. Inclusive, você não sabe quando você em casa comigo, né? Ponta da praia, né? Tá. Eu tava lá em Mambucaba eu recebi auxílio moradia da Câmara, sim. E a legislação, eu tenho um apartamento no Sudoeste de 75 metros quadrados. Um apartamento da Câmara são 4 vezes isso, 300 metros quadrados. O apartamento era meu, eu comprei, paguei e recebi o auxílio moradia, sim, não é ilegal, pode ser imoral. Isso não é ilegal, não, pode ser imoral. Tá? Mas eu vivia do meu salário, tinha outras despesas que... Agora, eu, por exemplo, não pagaria condomínio no apartamento da Câmara. Lá no meu eu pagava condomínio. Não, eu não estou dizendo que não, concordo contigo, entra na imoralidade, mas eu... Hoje o senhor acha que o senhor falou merda? Falei, mas lógico que eu falei merda. Tá bom. Eu falei que usava... Já pensou você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube, depois de 3 anos você percebe que esse vídeo está te rendendo 80 mil reais por mês? Um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Quando você pega, por exemplo, o que eu fui fazer na Rússia em fevereiro? Conversar sobre fertilizante. Quase a mídia toda dando pancada em mim. No próprio ministério meu... O timing foi meio bosta, né? Com todo respeito. Você queria que eu fosse quando? Depois que eu tivesse começado a guerra? Não tinha muito jeito, né? Essa é a verdade. Olha só, vou te falar uma coisa importante, inclusive, aqui. Então fui conversando, fiquei 3 horas com o Putin. A distância minha com a tua, sem máscara. Diferente quando ele recebeu o Macron, a 10 metros de distância, com máscara, né? E tratamos de muita coisa lá. Foi questão do fertilizante. O nosso agronegócio depende do fertilizante. Quer ver, há poucas semanas, teve meu gabinete a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá, deu outra declaração lá fora. O mundo sem o Brasil passa fome. O nosso agronegócio sem fertilizante, além de você não garantir a nossa segurança alimentar, você vai botar em risco a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, negociando fertilizante. Eu não posso falar tudo, nem vou, por questão de ética. Também há poucas semanas, queria falar comigo o presidente Zelensky. Tá. Ele está lá levando chumbo. Esse deve estar com raiva do senhor, não está não? Não, o que ele pediu para mim? Que eu entre no grupo, né, para boicotar medidas econômicas contra a Rússia. Mas eu vi que a gente meio que dobrou a nossa relação comercial com a Rússia. Sim, dobrou. Eu sou o presidente do Brasil. Daí perguntou, dado momento, não com essa forma, mas respondi para ele. Se eu tivesse poderes para acabar com a guerra, é sinal que eu tinha muito mais poder para não deixar que ela fosse iniciada. E eu fui conversar com o Putin antes do início da guerra. Ninguém sabia se ia ter, se não ia, quando seria. Tá? Tudo que foi tratado com o Putin foi cumprido. Em especial a questão dos fertilizantes. Agora, não é? Alguns falam, está ajudando o agronegócio. O agro, hoje em dia, eu considero, basicamente, a locomotiva da nossa economia. É a sua segurança alimentar, é o preço dos alimentos que você paga aí. Tá?
E eu vou tratar de questões do Brasil. Não quero guerra. Nós temos 600 mil familiares de ucranianos que vivem aqui no Paraná. Então, eu acho que eles entendem o que está acontecendo. Que eu falei para os Zelensky, se depender de mim, eu acabaria com a guerra hoje. Sim, sim. Agora, como começou essa guerra, como vai terminar? Eu não vou ser comentado por questão de que eu sou chefe de Estado. Qualquer outro militar aí pode falar e vai falar exatamente o que eu penso, né? Mas, presidente, a gente começou nesse assunto aí porque eu te perguntei do general Silvio Luna, Tá. colocando ele na liderança da Petrobras lá. Foi na gestão dele que os preços começaram a subir? Mas não foi culpa dele também. Não é isso que eu Veio tô também a questão a pandemia tinha aquela máxima, fica em casa, que a economia a gente vê depois. Olha, se você está produzindo menos, tem menos coisa na prateleira. Se tem menos coisa na prateleira, os preços sobem. E também os combustíveis em função da guerra lá fora. Chegou a quase $140 o barril do petróleo. E tem um reflexo direto aqui dentro. Agora, pela PPI, que é a paridade de preço internacional, você não precisava reajustar imediatamente o preço dos combustíveis. Você tem um prazo de carência. Tá? Se fosse prejudicial, você ia pegar esses recursos e ia bater nos dividendos que paga para mim a empresa. Reduziria o lucro. Isso era feito de forma imediata. Daí trocamos o Silvio Luna. Tá, entrou um outro garoto lá, né? Um garoto, porque eu tô com 67 anos, já tem gente que é bisavô com essa idade de mim aqui. 67? 67. Que não deu certo também. Daí botamos o Caio, que era da equipe econômica do Paulo Guedes. Conversamos com ele. Caio, estuda o PPI. Veja quando é que nasceu o PPI. Nasceu quando o preço do petróleo estava lá embaixo. Então não tinha... A PPI foi necessária, no meu entender, para estancar a hemorragia da Petrobras. Porque o endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, você sabe quem governou o país nessa época, chegou a 180 bilhões de dólares, 900 bilhões de reais. Passamos a ser a empresa mais endividada do mundo. Por quê? Refinarias começaram a ser feitas, 3 não concluídas. Compra-se Passadina, que era um ferro velho. Compra-se plataformas e não chegam. Preços superfaturados. Loteamento político da diretoria da Petrobras. Então tinha que estancar a hemorragia. Estancou. Daqui para frente, se tiver que mudar, vai mudar, mas com responsabilidade. Agora, não precisa mudar o PPI. Como eu disse para você, o PPI não é o reajuste imediato. Então, você pode ver, trabalho do Caio, tá? Ele buscou maneira legal, que baixou na refinaria já 35 centavos o litro da gasolina na refinaria e já baixou 20 centavos o diesel. É pouco? Sei que é pouco. Mas a tendência era uma curva ascendente. Então, o trabalho do Caio, com responsabilidade, chegou nisso. O Habib Jarrouj mandou aqui, ó. Bolsonaro, você vive com medo do Ciro Gomes, por isso não vai ao debate? Tem medo de ser ainda mais exposto, com todo respeito, que eu vou só ler o que ele está dizendo, ser ainda mais exposto como burro que é? Pô, eu posso ser burro, né? Sim, para mim não vai pegar isso aí. Olha o meu ministério, o que nós produzimos mesmo com pandemia, com guerra lá fora. Criamos o PIX. A gente chama de Dia do Fiéis. Não, eu vou no debate. Já. É Dia do Fiéis. Mas não estou falando desse Jornal Nacional, não. Estou falando debate. Olha, a cara do Felipe. O Ciro é um cara que... Aí fica me chamando de ladrão, corrupto. Só não me chamou de outras coisas mais, né? Pô, debater com um cara desse, pô. Debater com um cara desse. A grande crítica a esses debates, inclusive, um cara autoritário é um cara que tem uma certa inteligência, assim, mas não sabe usar. O irmão já foi ministro do Lula, acho que ele foi ministro também. Eu vou procurar ver um pouco mais da vida dele, não me interessei com isso aí. Que é debate? É xingar outro? É atacar? Vou falar de proposta. Esse é o problema do debate, na minha opinião, do jeito que ele é realizado hoje em dia. Entrar na vida pessoal das pessoas. Que vira, por exemplo, o Lula falando de um aspecto pessoal do Bolsonaro, fala de um aspecto pessoal do Ciro e vira um circo. Eu assisto... Agora, você tem que comparar meus 4 anos de governo agora com os 4 anos. Ver os números da economia que estão aí. O Brasil, as suas relações, né, internacionais... Como é que está o pessoal mais humilde? Nós somos um dos países que estamos
diminuindo o percentual de pessoas na linha da pobreza. A linha da pobreza é você ganhar $1,90 por dia. Quanto que paga por dia o Auxílio Brasil? R$20. $4. De 1,90 para 4 é o dobro, né? Estamos bem ou não estamos bem? Tratando com dignidade as pessoas. Se passa fome no Brasil, alguns passam fome. Muita gente passa mal. Mas não é o que existe aí fora. A Europa está com alguns países com desabastecimento. Nós aqui estamos bem ou não estamos bem? Bem, a gente não tá. Em relação a outros países, você tem que fazer comparações. Olha para onde está indo a Argentina. Quem esperava o Chile estar na situação que se encontra, lá com uma constituinte em andamento, onde só tem barbaridade. 1/3 do Chile, o pessoal quer tornar reserva indígena, o último terço do Chile, que é um país comprido, né? Querem liberar drogas, querem acabar com os carabineiros. Olha, quando tivemos greve de policiais aqui no passado, sempre criticado a policial. Quando teve greve, foi alguns estados do Nordeste, e a desgraça que foi, saque à luz do dia. A PM não está indo bem, ó. Logo a PM não vai ser perfeita nunca, né? Mexer com o povo, uma guerrilha constante. Agora a PM é muito melhor funcionando dessa forma do que sem PM. É igual o ateu, né? Quando o avião está caindo, ele fala, ai meu Deus do céu, quando está sendo assaltado, cadê o 90? Você foi eleito pelas urnas eletrônicas, né? Sim, vamos falar sobre isso. Hoje tu bate com força. Teve um evento lá que você chamou os embaixadores para basicamente falar mal das urnas eletrônicas. Mas já foi eleito pelas urnas eletrônicas desde o começo, que elas foram implantadas, né? Eu apresentei lá atrás um projeto para o voto impresso. Mas em 93 o senhor pediu para ser urna eletrônica, não foi? Não, lá atrás, no começo, eu apoiei a eletrônica. Mas você pode ver, hoje falei com banqueiros aqui na Febraban. Eu perguntei, por que vocês gastam uma fortuna para se precaver de ataques cibernéticos? E a gente não? O Brasil não? Eu falei para eles, vocês podem ter um órgão em Brasil, não falei que era o TSE, né? Tá. Vocês podem pegar a tecnologia lá e deixar de gastar uma fortuna com isso. Tudo se aperfeiçoa. Agora, o que acontece? Eu não falo de urna eletrônica, eu estou me comportando como um magistrado a questão do eletrônico. Eu falo que estão nos autos. Né? O que aconteceu? 2018. Eu, candidato, facada, primeiro turno. Em dado momento, apareceu uma fotografia na televisão da apuração. Apurado mais ou menos 10%, apurado quase 90% do Nordeste e aproximadamente 40% do Sudeste. Eu estava com 49%. Ganhei eleições. Pô, quando acabou o primeiro turno, passei para 46%. Espera aí. O forte do PT é o Nordeste. Fiquei chateado, tudo bem. Segundo turno, eu ganhei. Daí aconteceu algo fantástico. Que eu falo para a imprensa não quer ouvir. Eu dou o inquérito da PF de 2018 para quem quiser. Para quem quiser. Apesar do Supremo falar que ele é confidencial, não é confidencial. Estão mentindo. Quem fala é o Barroso e o Fachin, estão mentindo. Tá? Então, se um jornal procurar o senhor atrás disso daí... Ninguém quer procurar. Já ofereci para todo mundo. Posso mandar para você uma cópia do inquérito. Então, o que aconteceu? Houve uma denúncia de uma lauda dizendo que os hackers ficaram dentro do TSE por vários meses e poderiam ter feito um montão de coisa. Quando a ministra Rosa Weber tomou conhecimento daquela denúncia, imediatamente ela pediu para abrir um inquérito. Que se houve fraude, fraudou quem ganhou. Eu havia fraudado. Sim. Bem, começou rapidamente a Polícia Federal, decisão urgente da ministra Rosa Weber, apurar a fraude naquele papel da denúncia. Então, e rapidamente o TSE começou a prestar informações. Então, o que eu vou falar aqui está assinado pelo seu Giuseppe, é o chefe da UTI, lá do Giuseppe Giannini. Giuseppe Giannini. E ele escreve lá, responde ao TSE, olha, desde o início de março de 2018 até o segundo turno, os hackers ficaram dentro do TSE. O TSE que disse isso para a PF, não sou eu. Diz mais, que eles ficaram com a senha de um ministro. E esse ministro, de nome Banhos. E diz mais,
que vários outros senhas, inclusive do braço direito do senhor Giuseppe Giannini, teve a senha também capturada pelos hacks. O TSE que diz isso, meu Deus do céu, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Isso é um inquérito de 2018. 18, sim, novembro de 2018. Até hoje o inquérito não foi fechado. Quer ver uma coisa fantástica? Eu peço que ele está em casa, pega um papel e uma caneta. Anota aí. Começou a apuração das eleições em capital São Paulo em 2020. Tá? Primeiro turno. Com 0,39% das urnas apuradas, o sistema tem um blackout. Trava o sistema. Daí você vê na televisão, 0,39 apurado. Estava lá. Estava lá o Covas, com tanto por cento. Estava lá o França, tanto por cento, dos 39, né? Estava lá o Celso Russomano, Boulos, do primeiro ao sexto. De repente, destrava o programa e vai para o 100%. Daí você vê, a classificação é exatamente a mesma. Covas, França, Boulos. Pode acontecer? Pode acontecer. Apesar de a gente saber que as primeiras sessões apuradas são mais próximas do TRE. A periferia nem sempre tem uma ideia semelhante, né? O voto semelhante a quem está ali mais no centro da cidade. Pode acontecer? Pode. Agora, outra coisa. Despreze as casas decimais dos percentuais. O mesmo percentual com 0,39 é com 100%. O mesmo percentual, desprezando a casa decimal. Se você pegar o 7º e o 8º lugar, acho que foi a Joyce House, mas não sei mais quem, ambos tiveram pelo turno 1, alguma coisa. No segundo turno, ambos tiveram 1, alguma coisa. Só inverteu o percentual. Isso pode acontecer? Pode. É quase você achar um grão de areia na praia de Copacabana. São suspeitas. Por que não aceitar as propostas das Forças Armadas? As Forças Armadas não estão interferindo no processo eleitoral. Em portaria de outubro do ano passado, o senhor Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, convidou as Forças Armadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Só que ele, eu acho que não sabia quem era o chefe supremo das Forças Armadas, que sou eu. Convidou as nossas Forças Armadas, ou as minhas Forças Armadas, a participar da transparência eleitoral. Eu acho que o senhor Barroso não sabia que nós temos um comando de defesa cibernética, mais de 200 pessoas, o pessoal lá que entende do assunto. Que é a galera que estava revisando o código-fonte. Era essa galera? Olha só. E daí que fomos convidados. Daí, o ministro da Defesa, tá, botou o pessoal para trabalhar. Nós não vamos aqui dar áreas de legalidade, nós queremos saber tudo. Se é para fazer comprovar que tem transparência, começamos a pedir documentos. E queremos, desde o começo, vamos reunir a equipe técnica do Comando de Defesa Cibernética com a equipe técnica do TSE. E começaram a não querer mais. Dado momento, o ministro Fachin falou, olha, eleições é questão para forças desarmadas e não armadas. Por que convidaram as Forças Armadas? Daí as Forças Armadas fizeram uma dúzia de sugestões. E daí fecharam a questão que 2 seriam negociáveis de acordo com a lei. Primeiro é checar as urnas no dia da votação. Começou a votação aqui, por exemplo, tem 10 urnas aqui. Começou a votação. Tá? Via sorteio, aqui, por exemplo, pega aquela urna, 8 da manhã, bota para cá, faz de conta que deu pane, bota a urna reserva lá e faz a votação normal. Do lado de cá, começam pessoas a votar sabendo que estão sendo filmadas. O Igor... Porque assim, o que eu vi... o que foi pra mídia era que o Exército queria filmar todo mundo votando. Negativo. A outra mentira, né? Igual a mentira do Barroso, que queríamos aprovar ano passado o voto de papel, como antigamente. Barroso mentiu. A PEC é bem clara. É o voto eletrônico, o voto impresso lá da urna eletrônica, para fazer a devida correção de papel. Bem, vamos lá. Voto e sai um papelzinho. Não, sai o papel. Você não bota a mão, você vê o papel lá e cai na urna o papel. Tá. Se você desconfiar, você pede a recontagem no município, no estado, no Brasil todo. E tudo bem, sem problema nenhum. Bem, daí o que aconteceu? Aí que eu parei aqui. A questão é filmado. Acabou às 5 da tarde, o cara aperta um botão, sai aquela tripa, né?
das urnas e bota no quadro. E vai sair uma tripa dessa urna também aqui, que são 600 e poucas urnas, de acordo com a lei, para você fiscalizar. Então, o que acontece? De acordo com a filmagem, tem que estar de acordo com a tripa. A lei prevê esse tipo de coisa. Prevê, sim, entre outras coisas. Nós aqui estamos fechando a porta da cozinha e da sala. As Forças Armadas pediram isso. Foram convidadas, não se intrometeram no processo eleitoral. Tá? O TSE, até o momento, não aceita isso daí. Não aceita por quê? Mas as Forças Armadas também não impuseram nada? Não temos o poder de impor. Apresentamos sugestões. Agora, a gente não vai participar de figuração. Eu te pergunto, por que são convidados observadores internacionais para ver as eleições aqui? Eles vão fazer o quê aqui? Se fosse o voto no papel, como antigamente, ele vai ver, abriu a urna, contou, tudo bem. Mas informatizado, vamos fazer o quê aqui? Mesmo nossos técnicos, se não fizer isso, a inspeção da urna no dia da votação, tá? A gente não tem como fiscalizar nada. Então, esse primeiro momento é quando, 5 da tarde, essa urna aqui, dessas 600 urnas, que foram pelo Brasil todo, que foram colocadas aqui, quando você apertar o botão, como foi filmado, você vai saber como você votou, que é forma aleatória, tem que dar o mesmo valor lá. Por que o TSE se nega a fazer isso aí? Daí você vai para a apuração. O que diz a lei na apuração? É um ato público. Como é que é feita? Tem gente que desconfia da Mega Sena. Como é que é a apuração da Mega Sena? Eu quero falar com a Daniela, perto da Caixa, tá? Para a gente ver se leva algumas pessoas para ver uma apuração da Mega Sena na quarta e no sábado. Tem gente que desconfia. É público isso? Não, a apuração da Mega Sena não é público. Eu estou mostrando... Não, mas eu estou falando da... A apuração tem que ser público. Se é numa sala cofre, não é público. 20 e poucos servidores apuram lá dentro. Eu vou chegar lá, que o negócio é grave. Tá? Como é que é a apuração da Mega Sena? Às 19 horas, para de quarta ou de sábado, todo mundo jogou, parou. O nego faz um tal de hash. É um backup. Está aqui nesse computador, estão lá 300 milhões de apostas, né, no Brasil todo. O nego faz uma cópia, leva para outro computador na outra sala. Esses computadores não têm qualquer ligação entre si. Então temos 2 computadores com os 300 milhões de volantes lá dentro. E daí, às 8 horas, uma hora depois, se faz o sorteio. E daí começa simultaneamente a apurar o sorteio. Não tem como você ter um bilhete premiado aqui e não ter lá. Fraude. A não ser que você suborne lá 20 servidores. Ninguém quer se expor. Tá? Tem uma carreira, tem a tua honra, a tua dignidade, tem a sua honestidade, não quer. A apuração nossa é na sala cofre, ninguém entra lá. Sala cofre, ninguém entra. Eles ficaram bravos que se falou no passado em sala secreta. Não, não é secreta não, é sala cofre. Tá? Então o que acontece? O que as Forças Armadas sugeriram? O mesmo duto que alimenta a sala cofre, chegando sessão por sessão do Brasil todo, que entre numa sala do lado da Comissão de Transparência Eleitoral. Ali vai estar o AB, vai estar a Polícia Federal, vai estar a Força Armada, vai estar a CGU. Para quando acabar a apuração, ter o resultado lá exatamente igual daqui, igual a Mega Sena. Por que eles não querem? A gente chama de apuração simultânea. Por que não querem? Agora, o que o seu Fachin fez? É uma redundância, ela me parece... Pois é, assim, se foi isso que está sendo proposto, assim, eu também não sei por que não querem. A gente começa a desconfiar, né? E não é bom você desconfiar. Eleições não é minha, do Executivo, não é do Legislativo, não é do Judiciário, não é do TCU, não é do TSE, é do povo. Você tem que ter o direito de saber que o teu voto foi computado para aquela pessoa, não interessa com certeza quem foi aquela pessoa. Então, quando eles nos procuram e botam as Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral, e quando você apresenta as soluções, as sugestões, não querem acolher, porque as Forças Armadas fez um trabalho desconfiado, você não merece credibilidade, espera aí. Por que não aceita a equipe técnica das Forças Armadas conversar com a equipe técnica do TSE? Mas, presidente, em 2018, a gente teve um cenário no segundo turno que ele foi meio... a grosso modo, ele foi... o senhor ganha as eleições com um pouco mais de 1/3, o segundo lugar fica com um pouco menos de 1/3, a gente tem mais ou menos 1/3 de pessoas que não quiseram votar. Ou votaram nulo, votaram em branco, qualquer que seja. Mas mesmo assim o senhor ganha.
Então, não era um cenário ainda mais fácil de se manipular para, por exemplo, porque assim, pelo que o senhor está falando assim, a ideia que passa é eles não me querem aqui e vão fazer de tudo para algum outro candidato ganhar. Então, mas em 18 você ganhou. Olha, eu não quero aqui fazer ilações. Tá. Por que o inquérito de 2018 não foi fechado até hoje? Bom, também não sei. Pô, pelo amor de Deus, completando 4 anos. Pô, o TSE informou, Giuseppe Giannini assinou embaixo. Os hacks ficaram aqui de final de fevereiro, começo de março, até o segundo turno. Esse sigilo de 100 anos aí também foi uma questão que a mídia te bateu bastante, né? Sim. Assim, esse sigilo, pelo que eu vi aqui, ele tem alguns assuntos como a presença do Pazuello na manifestação, o teu cartão de vacinação. Acho que são 4 casos, né, que você colocou. Coisa esse sigilo, coisa simples. coisa assim. Não, mas o que acontece? Quando veio, então, eu pensei que fosse assim, pô, tem um sigilo no cartão corporativo. Não é um decreto ditatorial meu. A lei me garante isso. O que a imprensa começou a perturbar? Eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência. Se você for me visitar, tá lá. Tá lá. Agora, eles começaram a querer ter acesso quem ia visitar no Alvorada. E de acordo com as pessoas que me visitam no Alvorada, a imprensa faz uma matéria sobre aquilo. E o que eu recebo na minha casa, eu não devo satisfação a ninguém. Você na tua casa não deve satisfação a ninguém. Então, o que nós decidimos? Como é garantido em lei, se não me engano, a lei do tempo da Dilma, não tenho certeza, não sei, lei lá antes de mim, que você possa garantir o sigilo em até 6 anos dessas pessoas que vão me visitar. Porque se eu hoje abrir, o João da Silva com a dona Mariazinha me visitaram. A semana que vem, vou abrir de novo. Eles fazem narrativas, fazem matéria em cima disso. Quantas vezes eu recebo lá, ministro da Defesa, comandante da Marinha, ministro tal, secretário tal, para tratar de que assunto? Nossa ida para a Rússia, por exemplo. Se vou no G20, eu não vou. Se vou na Cúpula das Américas, se não vou. Se vou na posse do presidente do Chile, eu não vou. Entre outros assuntos confidenciais. E de acordo com as pessoas que vão lá, porque comigo eu só tenho foco, eu falo o seguinte, eu sei que tem gente que não vai gostar, corintiano não vai gostar aqui. Na hora do jogo do Palmeiras, eu só atendo o telefone da dona Michele de Paula, mais ninguém. Não atendo ninguém. Pode o Papa ligar que eu não atendo. Na hora do jogo do Palmeiras, é a única hora. Eu só tenho folga nessas horas. Agora, de acordo com a pessoa que vai lá em casa, de repente vai uma mulher bonita lá em casa, com uma colega dela, eu recebo. Minha mulher não está sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele, tratado do quê? A primeira dama estava presente, eu não estava. Começa a virar inferno na minha vida. Então, esse sigilo é em função disso. A minha privacidade, como todo mundo tem. Cada um recebe quem bem entender na sua casa, não é satisfação para ninguém. Isso é democracia, isso é liberdade. Por que a imprensa quer saber quem eu recebi lá? Fazem matérias. Quase toda parada agora, né? Quase toda semana demitiu um ministro. O Carlos França vai ser trocado. É um cara excepcional, que tratou da minha ida para conversar com o Putin na G20, Copa das Américas. É o cara que trata disso. Mas era interessante pro povo saber, por exemplo, quando o Joesley estava indo na residência oficial, não era? Teve uma gravação em cima daquilo. Aí teve uma gravação. Aí é outra história. E, pelo que parece, o próprio Joesley que gravou essa ida lá. E o Temer ficou cambaleante. Sim. Até que ele foi arquivado. Já pensou, você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube, depois de 3 anos você percebe que esse vídeo tá te rendendo 80 mil reais por mês? Um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Se você quer criar um canal de YouTube sem aparecer como este, ter sucesso e melhor, receber em dólar, descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube com treinamento YouTube sem aparecer do Peter Jordan. Basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e aproveite, pois o treinamento está em promoção, custando apenas 12 vezes de R$29. Tu lembra quando ele falou, né? Eu estava com o Jaime Lerner no interior, lá na França, e falei que no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. O cara joga números. Joga números. Tá, vamos lá pro debate. Tá? O senhor iria para um debate agora? Sem problema nenhum. Tá? Inclusive, teve um mal entendido com a Globo agora. Teve.
Tá? E eu vou no debate para Globo. Debate não, é uma entrevista. Sabatina ali. Eu não vou lá me sujeitar o cara perguntar abobrinha para mim. Querer cumprir tabela comigo. Tá? Vamos discutir as questões do Brasil. O que o senhor considera abobrinha? Vão querer pegar um negocinho sobre a saúde, não sei o quê, do plano, não sei do quê, para não sei aonde, que não interessa a população. A população tem que... Interessa o que eu fiz ao longo de 3 anos, que eles nunca mostraram a verdade. Nunca mostraram a verdade. E eu tenho que mostrar a verdade. Eu quero falar pandemia, vacina, PIX, FIES, Carteira Nacional de Habilitação, rodovias, ferrovias, nióbio, grafeno, Amazonas. O nióbio e o grafeno, cara, nunca mais ouvi falar sobre eles. Eu comecei a falar em 2016. Sim. O grafeno apareceu no mundo em 2004. Eu sou cara de sorte, né? Quando assumi a presença, encontrei-me com o físico russo que descobriu o grafeno. O que interessa? Nióbio e grafeno é mais do que bombril, muito mais do que 1001 utilidades. Você pode ver o grafeno. 1 grama de grafeno cobre um campo de futebol. 1 fio de grafeno levanta um elefante. Olha a economia nos elevadores. Que aquele cabo de aço sobe e desce também o tempo todo lá. Tá? Daí você vai para o nióbio. A mesma coisa. Aqui no Ciclotron em Campinas já tem a bateria de nióbio. Que só nós temos. 98% de nióbio está aqui no Brasil. Lamentavelmente, no governo Temer, venderam a mina de nióbio de Catalão, Goiás, para os chineses. Araxá, eu fiz a minha parte para que não fosse vendida. Senão a gente saberia quem iria comprar aquilo lá. Não podemos, algo que só nós temos, entregar para um outro país. Isso é estratégico para nós. Então, o que acontece? Campinas já fez a bateria de nióbio. Já está lá fisicamente. Outros locais do Brasil estão buscando a bateria de nióbio grafeno. Qual a diferença dela para a tua bateria do teu carro que está aí? Se der uma carga rápida à tua bateria, ela explode. Superaquecimento explode. Você tem que recarregar algumas horas. Essa não. Ela aceita a carga rápida. Então, em 10 minutos, você pode, no teu carro movido a energia elétrica, eletricidade, recarregar sua bateria. Você parou no posto de combustível, tomou um café, foi no banheiro, voltou, uma autonomia de mais 400 quilômetros. Só nós temos isso. O Elon Musk teve no Brasil esses dias. O que ele veio fazer aqui? Não sei. Não sei? Não veio caçar borboleta aqui. Tá. Não veio. Você não pode falar. Não veio caçar. Eu conversei com ele lá, estava com o Fábio Faria aqui. Ele é um cara que raramente sai do seu país, até por contratos, raramente conversa com o chefe de Estado e está interessado no Brasil, olha. Ninguém vem aqui passear. Não é pelo gasto. Não veio passear. Não é pelo gasto, até que para ele não é nada uma viagem do seu avião particular para cá, não é nada. Ele veio fazer amizades, fazer contato, sondar alguma coisa. Está na cara que veio fazer isso aqui. E ele é o cara do carro elétrico. Com a super bateria de nióbio e grafeno, nós temos uma tal de OPEP por aí. Vai deixar de existir OPEP. Só nós no Brasil temos isso. Só nós podemos ter essa bateria de nióbio e grafeno. Nós estamos ultimando agora, junto com o ministro Juca, começou lá com o Salles atrás, tá? Nós começar a construir com capital de fora, que não temos capital para isso, eólicas offshore, ou seja, as torres com catavento no mar. Podemos... Somente no Nordeste? Sim, só no Nordeste a capacidade estudada pode ser equivalente a 50 Itaipus, onde você vai tirar ali o tal de hidrogênio verde. Hoje no Nordeste a gente tem um parque eólico sinistro, sim, né? Sim. Nós, por exemplo, dobramos do ano passado para agora, no último ano, a nossa energia solar. Sim. Em parte, fiz a minha parte. Zeramos o imposto de importação de placas fotovoltaicas, por exemplo. Como estamos trabalhando com o Jorge Seife, que é o garoto lá de Santa Catarina, que era o secretário da Pesca, zerar os impostos da ração de peixe. Você pode pensar, e daí? Olha, o Lago Itaipu vai nos dar, falta só acertar com o Paraguai, que o lago é binacional também, a piscicultura naquela região, para nós aumentarmos em 40% a produção de pescado no Brasil. E quando começar em outros locais, PCHs, por exemplo, olha o ratinho. Porra, 40% do Brasil inteiro? Sim, só o Lago Itaipu nós temos capacidade com tilápia aumentar em 40% a produção, o volume de pescado no Brasil. Porra, interessante. Quer ver uma coisa que o Jorge Seife fez? Tinha uma lei estadual, meu Deus do céu, uma lei estadual no Rio Grande do Sul que não permitia, por exemplo, pesca de arrasto ali nas costas do Rio Grande do Sul e, por tabela, pegava Santa Catarina e São Paulo. E estava parado no Supremo.
O Joyce foi lá, conversou com o ministro, que era o Cássio, por coincidência, e o Cássio tornou inconstitucional a lei lá, que tem que ser. Quem legislou mais sou eu. Né? Eu e o Congresso Nacional, e não a Assembleia Legislativa e o governador do Rio Grande do Sul. E agora o pessoal pode pescar de arrasto camarão na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O que o camarão fazia quando não era permitido pescar? Ele migrava lá para a Argentina, o pessoal pescava lá e vendia aqui. Então essa questão de visão é dada a liberdade que eu dei para os ministros e a liberdade que os ministros deram para os seus secretários, para correr atrás, buscar alternativa. Por que o Brasil não afundou na economia em 2020 e 2021? 2014, 2015, perdemos 3 milhões de empregos com carteira assinada. Qual foi a pandemia? Foi corrupção. 2020 e 2021, anos terríveis da pandemia, foi criado quase 3 milhões de empregos no Brasil, um saldo positivo. De onde vem isso aí? Vem da iniciativa, da capacidade, da turma do Paulo Guedes, dos ministérios de maneira geral. O senhor sabe dizer onde majoritariamente esses empregos foram criados? Não, é espalhado. É espalhado. Agora é no Brasil todo. Tá. Você pega Santa Catarina, dá um estado que tem várias placas lá de precisa-se. Temos um problema de mão de obra. Pessoas que não estão qualificadas, a educação nossa, né? O ensino é ruim. Pois é, presidente, isso é uma coisa que ela é perene no Brasil, assim, não tem uma política de educação... Não é que não tem. A educação é um transatlântico. Você não pode... Igual o quartel, né? Frente para retaguarda, não é assim. O senhor girou muito no quartel? Pô, nossa, eu fiz o curso de paraquedismo. Pô. O senhor sentou e levantou um monte também. Até sangra a mão. Né? Mas eu tava uniformizado, não tava pelado. Então tava uniformizado, deixar bem claro. Foi isso que eu quis dizer. Porque no meu ano os caras rodavam eu dou uma de costinha, eu sou incentável. Tá. Sobre a legalização da maconha. Não existe nenhuma conversa acerca disso no... Não, comigo não. Né? No parlamento tem alguns de esquerda que são favoráveis a isso, ficam ciscando para lá, para cá, querem que o Supremo decida sobre isso. Tá? Mandar para o Supremo? O pessoal pode tudo no Supremo, né? Tem ministro lá que eu acho que a maioria é favorável. Eles não querem polemizar agora. Tá. Tá certo? Porque parece... É o caminho que o mundo está indo também, não é? Bem, vamos lá. Já tive em estados democratas dos Estados Unidos que liberaram a maconha. No Uruguai também liberaram a maconha. Sim. Outras drogas vêm a toda força atrás disso. O que um país ganha com isso? Você já viu uma mãe com o filho entregue ao mundo das drogas, o sofrimento dela? Já. É triste, né? Porque a mãe fica até o final. Às vezes o pai até abandona o filho, a mãe fica até o final. Como é que fica essa mulher? Agora... O filho, se você, como nós combatemos, você pegar, é crescente no meu governo, o trabalho da PF, da PRF, a pressão de droga no Brasil. Não é enxugar gelo. Porque você pega os caras e encarcera. Há poucos dias eu vi um vídeo do Barroso, quem tem até 1 quilo de maconha é usuário. Tá de sacanagem. 1 quilo de maconha é usuário, 300 gramas de cocaína é usuário. É vídeo dele falando isso aí. Eu não devia falar isso aí. Ele não pode se meter nesse tipo de política. Você não vê falar da Suprema Corte norte-americana. Aqui, todo dia tem matéria deles. Querem se meter até em desfile de 7 de setembro. Sempre foi na Presidente Vargas, o presidente quer fazer em Copacabana. Por quê? Por quê, presidente? Povo, já foi feito o discurso em Copacabana no passado. Lá tem o povão. O exército é povo. A marinha, a aeronáutica são povo. Está no meio do povo. Mas na Presidente Vargas ele dá no mesmo, de certa forma, não dá não? Vamos para Copacabana, todo mundo. Vamos comemorar os 200 de independência e mais 200 de liberdade. Não falo que o povo é soberano? Tem alguns aí que estão surdos, né? Tem que ouvir a voz do povo. Se a gente fizesse só que uma conjectura, será que se a gente fizesse um plebiscito, a sociedade brasileira seria favorável à legalização da jamba? Bem, eu não vou propor isso. Assim como eu vi uma candidata evangélica no passado, a Marina Silva, propor um plebiscito sobre aborto. Eu não vou propor isso aí.
né? É uma decisão lá do parlamento. Eles podem aproveitar umas eleições e fazer isso aí. Mas eu acho que hoje em dia não passa a legalização da maconha. Eu acho. Eu não vou pagar para ver. Eu não vou pagar para ver. Eu, com 67 anos, já tenho, eu acho, maturidade para saber para onde vai parar isso daí. No Uruguai liberaram. É porque eu vejo como uma oportunidade de fazer dinheiro mesmo. Bem, o cigarro está liberado no Brasil? Mas é que o cigarro aqui é 80% de imposto, aí tem contrabando, não tem jeito. Mas tu acha que ia ser diferente? Se tivesse menos imposto, eu acho. Não. Se a gente tivesse, sei lá, 40% de imposto, que já é uma taxa absurda, eu acho que a gente fizesse menos contrabando. Porque não faz sentido eu comprar um cigarro de qualidade inferior, como é o contrabandeado, se o preço está mais ou menos igual. Eu acho. Bem, Mesma coisa a maconha. É porque, não assim, iam deixar de vender maconha no mercado negro. Não iam deixar de vender. Tá? Bom, eu discordo um pouco. Eu acho que... Vamos lá. Você falou que o reflexo... Eu concordo contigo, né? Que o reflexo de uma pessoa que fuma é um pouquinho maior do que quem não fuma. Se você vai no banheiro do aeroporto, vê lá um comandante, vê lá um cara uniformizado de uma empresa aérea fumando um baseado. E quando você entra no avião, aquele cara está sentado lá no cockpit. Como é que fica você? É que esse não é um bom exemplo, porque o avião voa sozinho, né? Então, assim, esse não é um bom exemplo. Se você for um aviãozinho, né, tudo bem. Bom, é que, não sei, assim, existe... É a mesma coisa, você vai fazer uma cirurgia de catarata. Porque, pô, ninguém... Você vai fazer uma cirurgia de catarata. O álcool é legalizado. Mas o comandante do avião não voa loucão de álcool. Existem regras para isso. Sim, assim como você não deve dirigir alcoolizado. Exatamente. Não é nem alcoolizado, tomando uma certa dose. Não, exatamente. Porque você perde reflexo. Exatamente. Então, assim, não existe essa regra. Essa regra se aplicaria à maconha também. Né? Mas isso é uma discussão que a gente vai longe e a gente nunca vai concordar, Aí vai presidente. do arbítrio, da minha liberdade, da tua liberdade. E as leis quem faz é o parlamento, no caso. Eu participo e a minha participação é contra. É no vetaço lá. Quem quer legalizar, vota no outro cara, né? Tu viu uma cantora aí famosa? Eu tô dando moral ao poião. Legaliza aí, cara. Tu lembra disso? O senhor já viu... Esse cara não era eu. Depois eu vou pedir vou mandar pro Felipe aqui pra ele te mostrar um vídeo do My Conquister. Que é esse cara aí? Ele toca ele faz música, ele faz uns vídeos pro YouTube também e umas músicas. Uma das mais famosas dele é Passo Beck Bolsonaro. Não, é Bolsonaro Passo Beck. Que porra é essa, porra? O que é Beck? Um Beck é um baseado. É um baseado? Presidente! Não sabe. Pra cima de Moá, cara. Tu acha que eu fumo no escondidinho? Tá de sacanagem comigo. Não, você já viu aí uns tabletes de maconha que sai com a tua foto aqui assim? Vi, nego faz. Vi. Curti com a minha cara, né?